Nós estamos em um dia especial, estamos comendo e bebendo da ceia do Senhor. De quem que é a ceia? Amém. A ceia é do Senhor. E a Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele lavou os pés dos discípulos, dos 12 discípulos. E lavar os pés significa limpar a mente, renovar a mente. Ele lava os pés e prepara a mente dos discípulos para que ele possa falar, para que ele possa ministrar, para que ele possa falar sobre o Novo Testamento, o novo pacto, o sangue de Cristo que seria derramado. Ele lava os pés, ele renova a mente, ele ministra, ele tira as dúvidas, ele conversa, ele conforta e principalmente ele vai falar sobre a ceia. O que ela é, o que ela significa e como ela deve ser feita dali em diante. E eu quero começar a mensagem de hoje com uma pergunta. O que é comer indignamente na ceia do Senhor? Para você, o que significa comer indignamente da ceia do Senhor? Jesus ensinou os 12 discípulos apostólicos. Ensinou Judas sobre a ceia. Judas sai dali e trai o seu mestre, e em seguida não aguenta o peso da culpa, e ao invés de pedir perdão e se consertar, ele prefere tirar a sua própria vida. Os 11 discípulos continuam. Um discípulo é colocado no lugar de Judas, Matias, vai substituir Judas. Os 12 discípulos apostólicos tem a missão de ensinar os outros evangelistas, os outros discípulos, ensinar os pais, as mães e todo o povo de Deus. E mais à frente Deus chama um outro homem para ser um apóstolo, Paulo. Ele é chamado para ser apóstolo. E ele ensina a uma igreja sobre a ceia. E nós vamos ler o texto que infelizmente é o mais conhecido sobre a ceia. Praticamente eu cresci e toda vez que eu estava em uma reunião da ceia, esse texto foi lido. Mas ao meu ver, ele não é o primeiro e ele não é o mais importante. Porque o texto mais importante é o texto em que Jesus Cristo fala sobre a ceia, em que ele ensina aos seus discípulos. Mas os 12 discípulos apostólicos ensinaram a igreja de Cristo. Jesus chama e levanta outros apóstolos. E eles buscam o conhecimento para que possam ensinar a verdade sobre a ceia. E o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios sobre a ceia. E agora ele vai falar novamente sobre a ceia. 1 Coríntios 11, do versículo 1 ao 2, ele começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. O apóstolo ele começa a falar com a igreja de Coríntios, por intermédio de uma carta que é enviada, e ele começa: e louvo-vos. Ele começa elogiando aquela igreja. E por que ele começa esse texto elogiando aquela igreja? Ele começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Provavelmente a igreja de Coríntios orava pelo seu pastor, orava pelo apóstolo Paulo, orava pela obra de Deus. Provavelmente ajudou o apóstolo em suas viagens missionárias. Por isso ele começa elogiando. E ele diz: irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Eles não se esqueceram do seu pastor. Eles se lembravam do seu pastor. Eles oravam pelo seu pastor. Eles abençoavam o seu pastor. Eles abençoavam a obra de Deus por intermédio do seu pastor, o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo: porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Ele começa elogiando
e dizendo, porque o evangelho que eu ensinei a vocês, vocês guardaram. Do jeito que eu ensinei para vocês, vocês estão vivendo. O apóstolo começa elogiando este povo. Ele começa elogiando e louvando este povo. Porque eles tinham Paulo como um exemplo, como um modelo a ser seguido. Porque eles amavam e oravam pelo seu pastor, pelo seu apóstolo. Porque eles ajudavam em tudo e principalmente porque tinham guardado os princípios, os preceitos e a lei de Deus, como ele tinha ensinado. Mas agora eu gostaria que você pulasse para o versículo 37. De agora em diante nós vamos correr o texto. 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 30. Nós vamos lendo por parte e vamos destacando alguns princípios, algumas ideias. O que é comer indignamente na ceia do Senhor? Nós estamos falando sobre 12 princípios para cear. E continuando o texto, versículo 17 diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Nós pulamos do versículo 1 e 2 para o versículo 17. E no versículo 17, o apóstolo diz, olha, nisto eu não te louvo. Nisso eu não sou grato, nisso eu não tenho alegria, nisso eu não tenho prazer. Ele começa louvando este povo e esta igreja. E nós vimos por quê. E agora nós vamos ver que em algo especial, ele diz, nisso porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. E ele diz que o povo se juntava. E se juntava não era para o melhor, mas era para o pior. Sabe, quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, deve se reunir para o melhor. Mas não é comum nós vermos pessoas se reunindo dentro da igreja, pessoas se reunindo com o corpo de Cristo, e não é para o melhor, mas senão para o pior. Quantas pessoas vêm para a igreja e ficam piores? Você acha que isso é possível? Sim. Tanto é que o apóstolo, na carta a 1 Coríntios, ele diz, quando vocês se reúnem, não vocês, ele está falando com a igreja primitiva, ele diz, olha, nisso eu não vos louvo, nisso eu não tenho alegria nem prazer, porque quando vocês se reúnem, não é para o melhor, mas para o pior. E eu quero te perguntar, você está se reunindo aqui para o melhor ou para o pior? A sua vida está melhorando ou está piorando? Você tem sido abençoado ou está vivendo debaixo de maldição? Continuando o texto. Primeiro ponto do texto. E louvo-vos. O segundo ponto que eu destaco. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Vamos continuar o texto. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, terceiro ponto, há entre vós dissensões e em parte o creio. Por que que ele não vos louva? E por que eles não estão melhorando? Porque há dissensões, porque há divisão, porque há grupinhos, porque há panelinhas. E ele diz que em parte eu creio isso. Por que que ele diz que em parte eu creio nisso? Porque ele recebe uma carta. E ele fica sabendo que a igreja de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios não está bem, que está tendo problemas, que está tendo divisão, que está tendo grupinhos, panelinhas. E ele diz que em parte eu creio. Porque nem tudo que chega aos nossos ouvidos é verdade. Ou é simplesmente parte da verdade. Ou pode ser a minha verdade. E eu preciso ouvir a verdade das outras pessoas. Então ele está escrevendo uma carta e ele diz, terceiro ponto, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Continuando o texto, e até importa que haja entre vós heresias. Quarto ponto que eu destaco, para que os que são sinceros se manifestem
entre vós. Diga comigo, para que os sinceros se manifestem. Sabe, ele diz, olha, tudo bem que haja divisão, tudo bem que haja dissensões, tudo bem que haja panelinha, que haja grupinhos, tudo bem que haja problemas e heresias, mas ele diz, isso é bom para que os verdadeiros, os sinceros, se manifestem. Você, quando vê algo errado, quando você vê um problema, quando você vê uma briga, uma dissensão, quando você vê uma desobediência, uma rebeldia, você passa de lado, ou você se manifesta, ou você diz, isso não é certo, isso está errado, não pode haver brigas entre nós, não pode haver separações, não pode haver panelinhas, não pode acontecer de um irmão contra o outro. Você tem se manifestado contra as coisas erradas? Isso significa que você é sincero e que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele diz, tudo bem, está tendo dissensões, está tendo problemas, está tendo heresia, estão distorcendo a palavra de Deus, estão mentindo, estão enganando, são heresias, mas tudo bem, isso é até bom que aconteça, para que os verdadeiros se manifestem. Diga, eu preciso me manifestar. Eu tenho que ajudar os irmãos a se consertarem. Eu tenho que ajudar a igreja a estar certa e correta segundo a palavra de Deus. Eu tenho que resolver os problemas, eu tenho que ser uma bênção, eu tenho que ser sincero e eu tenho que me manifestar. Continuando o texto, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quinto ponto que eu destaco, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ele está falando da ceia, ele está falando de comer e beber, e nós temos que entender que hoje, passado muitos anos, a ceia de Cristo dentro da comunidade, ela é simplesmente, se assim posso dizer, um símbolo, um cerimonial, um ato profético. Porque quando a igreja começou, a ceia era realmente uma ceia, ou seja, era uma refeição, era um banquete. As pessoas se reuniam e cada pessoa trazia um alimento, e cada pessoa trazia um tipo de comida, um tipo de bebida, e se reuniam para cear, para almoçarem, para jantarem. E qual era o problema? É que tinha pessoas que traziam muita comida, e enquanto alguns tinham fartura, outros estavam passando necessidades. Uns comiam demais, era glutão, e o outro bebia demais, se embriagava. Olha como é que a ceia foi se distorcendo. De um momento de comer e de se alegrar, de um momento de comunhão, de unidade, de um momento em que representa a morte e ressurreição de Cristo, um novo tempo, um novo pacto, a vida eterna, em que Jesus pagou o preço e levou o nosso pecado, morreu no nosso lugar e nos dá vida. Olha no que a ceia está se tornando dentro da igreja de Coríntios. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não chegava e não se organizava, e todos se serviam juntos e de forma igual. Não havia equilíbrio. Quem chegava primeiro comia tudo. Quem chegava primeiro bebia e se embriagava. Um tinha muito e o outro tinha pouco. E foi nisso que foi se tornando a ceia do Senhor. Continuando o texto. Não tendes porventura a casa para comer e para beber? O que ele está mostrando? Que a ceia não é simplesmente uma refeição.
ela vai além de uma refeição. Porque comer de forma normal e natural, para suprir o corpo físico, nós fazemos isso em casa. Mas dentro da igreja, da comunidade, a ceia do Senhor, de quem que é a ceia? Nós comemos para alimentar o corpo, para alimentar a alma e para alimentar o espírito. Não tem de vós, porventura, casa para comer e beber? Sexto ponto que eu destaco: ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. O que ele está dizendo? Olha, está tendo dissensões, está tendo problemas, está tendo divisão, o amor está se esfriando, o temor está se perdendo, você não se preocupa mais com o seu irmão, você não mais resolve os problemas, você não está mais sendo uma bênção, você simplesmente vem para comer, e vem para beber, e para se embriagar. Tinha-se perdido o respeito, e tinha-se perdido o temor, tinha-se perdido a unidade, o amor, o companheirismo. Se o meu irmão não tem o que comer, o problema é dele. Deus me abençoou. Eu deixei o respeito, e estou envergonhando a casa de Deus, porque eu estou comendo demais como um glutão, e estou bebendo demais, e estou me embriagando. E toda pessoa que se embriaga traz vergonha para o Senhor e para a sua casa. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O sétimo tópico que eu trago para vocês, para nós, é o centro da ideia e da palavra de Cristo sobre a ceia. O apóstolo aqui vai reproduzir a ideia. Gostaria que você me acompanhasse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este é o princípio maior da ceia, que aprendemos com Cristo. E ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Os 12 discípulos apostólicos, e eles ensinaram para o povo. Jesus tem um encontro com Paulo, e ele, como apóstolo, ele aprende e ensina. Esta é a ideia, este é o princípio sobre a ceia. É isso que deve estar na nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, quando ceamos ao Senhor. Continuando o texto. Portanto, oitavo ponto: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diga comigo, indignamente, amém, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui entra a pergunta da mensagem, porque aqui ele fala sobre a forma de cear, de forma indignamente. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Isso significa que a pessoa que comer e beber indignamente, ela se torna culpada pela morte de Cristo. E isso significa que este culpado será condenado à morte, e à morte eterna. Mas o que seria comer de forma indigna? Aqui ele não está falando de pecado, entre aspas, mas ele está falando de uma ideia, de uma postura e de um comportamento
que não reflete a verdade sobre a ceia, que reflete a falta de respeito, a falta de temor e de amor, a falta de unidade. O que é comer indignamente? É comer como se você comesse na sua casa, como se você comesse em um restaurante. É como se isso fosse qualquer coisa. Comer indignamente é não levar a sério a casa de Deus e a ceia do Senhor. De quem que é a ceia? É sem respeito. E é fazendo estas coisas sem respeito, sem temor, sem amor, sem princípios, envergonhando o Senhor. Por isso, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. É a pessoa que não sabe o que isso significa. Quem é esse tipo de pessoa? Pode ser um ímpio, que não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não respeita a Deus e a casa do Senhor. Um ímpio pode comer a ceia de forma indigna. Por isso, se você não sabe o que é isso, se você não sabe, se você não entende o que é isso, é melhor que você não coma. Se você perdeu o respeito e o temor às coisas de Deus, é melhor que você não coma. Porque se você comer, você se torna culpado da morte de Cristo. Mas todos nós que estamos aqui sabemos que este pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Este suco de uva, este vinho, representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você. Que Ele é Deus. Ele não é um qualquer. Ele não é um iluminado. Ele não é um revolucionário. Ele não é um profeta. Ele não é um sacerdote. Ele é Deus. Ele é Filho de Deus. Que Ele foi enviado. Cumpriu a sua missão. E carregou a cruz. Carregou a maldição para que pudéssemos sermos abençoados e herdeiros de Deus. Por isso você sabe o que isso significa. Nono princípio, examine-se. Diga comigo, examine-se. Amém. Pois o homem é a si mesmo. E assim, 10º princípio, coma deste pão e beba deste cálice. O nono princípio, a nona ideia que eu trago é examine-se a si mesmo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que o pão significa? E você sabe o que o suco de uva, o vinho significa? Você sabe o que a morte de Cristo representa? Você sabe quem é Ele e o que Ele fez por você e por mim, por nós? Examine-se você a si mesmo. É lógico que quando nós vamos examinar, o propósito aqui é de saber se nós não somos, ou se nós não estamos comendo de forma indigna, indignamente, ou seja, sem respeito, sem temor, sem conhecimento, sem compreensão, sem amor, comendo de qualquer jeito. E podemos estender, não é o principal, mas podemos estender, e devemos estender, examinando se não há um pecado. Mas não se esqueça, que Pedro comeu, e os seus pés tinham sido lavados, mas ele negou a Cristo. Judas teve os seus pés lavados, recebeu a mensagem, participou da reunião, do começo da reunião, mas ele traiu o seu mestre. Examinar-se a si mesmo. Os discípulos não tinham entendido, mas não é por isso que Jesus disse: Pedro, você deixa mais um pouco porque você não entendeu. Você está confiando no seu braço, Pedro. Você não entendeu que você não vai me seguir, que você não vai comigo. Jesus poderia dizer para Pedro: Pedro, você não entendeu. Pedro, você não é tão forte quanto você pensa. Pedro, a verdade é que você é um fraco e que você vai me negar. Ele até disse: você vai me negar 3 vezes, Pedro.
E Pedro não acreditou. Mas ele tomou a ceia. Porque naquele momento Pedro estava fazendo o seu máximo. Ele não estava pronto. Ele não tinha entendido tudo. Ele ia cometer um grande erro. Mas ele participou. Por isso, examine-se a si mesmo. Aqui não quer dizer se você é batizado ou não. Se você é cristão, evangélico, católico, espírita, budista, não interessa nada disso. O que interessa é que se você entende o que está na mesa. Se você entende quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. É óbvio que é muito bom ser batizado. É muito bom ter experiência e maturidade. Mas isso se adquire com decisão e com a caminhada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu não estou aqui falando examine-se no sentido principal da palavra de ver se você tem pecado ou não. Mas no sentido de que se você está comendo ou não de forma indigna. Indignamente. E em seguida, a 10ª ideia, coma deste pão e beba deste cálice. Não é para se examinar e dizer, eu não estou entendendo muito. Eu não estou tão preparado. Eu ainda sou um pecador. Eu ainda não venci alguns pecados. Examine-se a si mesmo para ver se você não está comendo de forma indignamente. E em seguida, depois que você se examinou, a palavra diz que você deve comer. Coma deste pão e beba deste cálice. A total compreensão, a revelação profunda, a verdadeira libertação e cura e quebra de maldições, em que o Senhor leva os nossos pecados e nos dá vida e vida em abundância, é quando participamos. Por isso não adianta você se autoexaminar e dizer, eu sou um pecador e eu não vou participar. Com certeza, você se examinando, você vai ver as suas fraquezas. Você vai ver os seus defeitos, os seus pecados. Se você tiver uma visão mais precisa, vai enxergar as maldições hereditárias. Vai entender o principado que rege sobre a nossa cabeça, sobre o bairro. Mas a Bíblia diz, coma deste pão e beba deste cálice. Porque é só comendo e fazendo em memória que vamos alcançar a verdadeira revelação e seremos libertos e curados. Deus diz a Abraão, ande comigo e seja perfeito. Deus não diz para ele, a partir de agora você vai ser perfeito. A perfeição em Cristo Jesus acontece na caminhada, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ceia após ceia. Por quê? 11ª, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando você não discerne e acha que é simplesmente um pedaço de pão e um pouco de suco de uva, de vinho, quando você não entende, você não discerne, você acaba comendo para a sua própria condenação. O pão, ele não se transforma em carne. E o suco de uva, quando oramos, ele não se transforma em sangue. Ele é um símbolo, ele é um memorial, é um cerimonial que o Senhor deixou para a igreja. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E o último tópico, a última ideia que eu quero compartilhar com a igreja, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando nós não entendemos, e comemos de forma indigna, e quando não comemos, ele diz, por causa disso, há muitos entre vós que estão fracos, doentes, e muitos que dormem. Estão com o corpo doente, mas principalmente com a alma doente. A alma está fraca, não tem força, não tem bom ânimo, não se levanta,
Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Doentes. Fracos e doentes. Não possuem força para avançar. Estão sempre doentes, reclamando de alguém, chorando da vida. E muitos que dormem no sentido de estarem mortos espiritualmente. Não ouvem mais a palavra de Deus. Não possuem mais os sentidos. E a alma não consegue mais captar. E não consegue mais ouvir a voz de Deus. Não consegue mais receber a palavra de Deus. Não consegue mais ter vida. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu posso estar enganado, mas na Bíblia não fala que para você participar da ceia, você tem que ser cristão. Você precisa entender e conhecer Cristo. A Bíblia não fala que você tem que ser batizado e ter carteirinha de membro, ou ter um certificado de pastor. A Bíblia não fala se crianças podem ou não podem. Mas eu, pelo bom senso, imagino que não faríamos uma grande reunião e deixaríamos nossos filhos de fora. Jesus diz, deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Elas fazem o verdadeiro louvor e adoração. Por isso, não importa qual é a sua ideia, a sua filosofia, a sua placa. Não importa se você já é batizado ou não. Não importa a sua idade. Não importa qual pecado você cometeu hoje. Mas que você possa entender. Que você possa compreender. Que você possa buscá-lo. E comer de forma digna. Digno porque você é filho. Digno porque você é respeitado e é honrado. Digno porque você é merecedor. Digno porque o Senhor nos fez merecedores pela sua misericórdia e pela sua graça.